Antes de mais nada, eu preciso deixar claro que esse vídeo aqui talvez seja o que tem mais spoiler em potencial do que vem por aí na série. Por quê? Eu vou ter que comentar o final, o desfecho do quadrinho, porque tem uma teoria que tá se formando, que eu comecei a elaborar no vídeo passado, que eu tô começando a ver mais peças se encaixando. Então talvez seja uma coisa que vai acontecer por conta dos quadrinhos. Se você não quer spoiler de forma alguma, eu vou avisar, você para de ver o vídeo ou retorna depois que eu parar de falar do spoiler. Eu não sou bom de acertar teorias, mas talvez essa aqui seja um gancho que a gente vai tirar daqui. Fuck! Antes de mais nada, eu acho que todo mundo tá concordando que o roteiro da terceira temporada é o melhor até agora, porque a gente tem personagens mais maduros, a gente conhece as motivações de cada um deles ali, então é hora do roteirista brincar com o que vai acontecer, com as relações, e criar muitos paralelos que vai deixar a gente pensando justamente no que a gente vai querer que aconteça no final, no que a gente vai torcer pra acontecer. Sendo bem sincero, eu, nesse ponto, não vejo ninguém que esteja totalmente certo ou errado, talvez com exceção do Leitinho e da Starlight, que ainda são os mais moralmente corretos aí, mas de resto tá todo mundo numa confusão moral absurda, tomando decisões totalmente questionáveis que vão ter consequências muito pesadas. Vai ser um final de temporada muito caótico. Por que eu tô falando de final? Porque já tá entrando na reta final e o próximo episódio é o episódio do Herogasm, que basicamente é igual nos quadrinhos, que o Herogasm é um evento à parte da linha principal, onde os heróis vão pra uma ilha paradisíaca pra extravasar suas pulsões mais violentas. E, inclusive, já adiantando aqui, a Maeve nesse episódio foi muito interessante, porque ela desafiou o Homelander numa cena que foi extremamente tensa, e também pela relação dela com o Butcher, que eu acho que ninguém esperava, porque nos quadrinhos não tem nem pista de que isso possa acontecer. Sabe aquele momento que a tensão na cena vai crescendo e você fala assim, tá, eles vão se pegar ou não? Porque eles são os únicos que se entendem de certa forma nesse ponto atual da história. Um casal estranho, mas que deu certo, sabe? Tem uma química ali. O importante da Maeve aqui é que ela foi raptada pelo Black Noir, que aparentemente está trabalhando junto com o Homelander, ou seja, aquela teoria que eu falei de que o Stan podia estar usando o Black Noir para alguma coisa, aparentemente está errada. Então já vamos descartar isso aqui, mas eu acho que é justamente o gancho que vai levar para Herogasm, que é justamente para onde eu acho que vão levar a Maeve e onde a gente vai ter as coisas mais bizarras da série. Esperem que o episódio que vem vai ser uma coisa de louco. Se preparem, vejam de fone, à noite, isolados, porque não vai ser fácil ver esse episódio com pessoas perto. Fica o aviso aí. Mas como eu falei aqui que o Homelander foi contestado pela Maeve, a gente tem que lembrar a posição que ele tá agora. Ele é praticamente o CEO da Vault, ele assumiu o posto do Stan Edgar e ele tá sofrendo com as consequências disso, porque ele não é um cara de negócios, ele é um cara de pose, de ação também, então ele nunca foi um cara bom em gerir nada. Só que agora ele quis essa posição. E isso talvez seja o começo do fim dele, porque construir a imagem de um herói é a coisa mais difícil do mundo. Nesse contexto especificamente, que todo mundo é super babaca e super escroto, é um serviço absurdo com muita gente envolvida, que claramente ele não sabe o que tá fazendo. Vai sair coisa muito errada aí, começando pelo fato dele ter colocado o Profundo como chefe do setor de crimes. Então, assim, vai dar merda nisso aí, em algum momento. Mas é interessante ver que o Homelander tá sendo aos poucos contestado, começando, claro, pela Maeve, que peitou ele de frente, logo em seguida a Starlight, que ainda tem os seus momentos ali de espinhar ele um pouco, assim, de deixar ele um pouco grilado, e principalmente com relação ao Soldier Boy, que foi a primeira vez que deu pra sentir que o Homelander tá um pouco amedrontado. Ele viu o passado voltando agora, ele reconheceu aquela pessoa ali como uma versão anterior dele, e que talvez o passado não seja exatamente obsoleto. Aquela hora que ele fala que não vai combater o Soldier Boy, que vai deixar isso para as pessoas inferiores no caso, eu acho que foi mais uma questão de sobrevivência, porque ele tem que entender os poderes desse cara antes de poder enfrentar e eliminar a ameaça. E eu não faço ideia de como que eles vão resolver a situação, porque beleza, ele é o cara mais poderoso do mundo, mas agora a gente já entendeu que tem uma arma aí viva que tá desabilitando o composto V das pessoas. Uma rixa, uma aliança, uma troca de poder, no caso, o Soldier Boy assumindo o set, tem muito cenário possível, e dessa relação aqui não tem nem teoria pra fazer, é só esperar o caos acontecer. Agora, do outro lado, já que eu mencionei a Maeve também, vamos puxar aqui o Butcher, tá num momento muito esquisito da vida dele. Ele tá saindo com a Super, ele tá tomando o composto V e tá se aliando com a versão primordial do Homelander. Então, ele praticamente já não tem moral alguma, ele já abriu mão de todos os princípios dele nessa luta contra os Supers aí, apesar de que naquela cena em que ele conta pra Maeve que ele odeia os Supers e quer praticar um genocídio contra eles e quer destruir todo mundo que tenha composto V no corpo, é muito igual aos quadrinhos. E aqui, então, iniciar a parte com os spoilers mais pesados e com a teoria que eu acho que é o grande desfecho
se não da temporada, talvez da série como um todo. Bom, se você se lembra no vídeo que eu fiz contando o final de The Boys, eu falo da tal traição do Butcher, nunca foi exatamente um spoiler, porque o Butcher sempre traiu todo mundo. Só que a grande questão é o quê? Ele chegou num nível absurdo, que ele simplesmente, depois de vencer o Homelander, ele surtou de uma vez por todas e decidiu cometer exatamente esse genocídio aí. Ele decidiu matar todo mundo, seja super ou seja simplesmente um inocente que tenha composto V no corpo. Ele não tá nem aí pra quem seja a pessoa. A pira dele é eliminar qualquer um que não seja um ser humano. E aqui na série ele deixou claro que se ele tiver a chance de fazer isso, ele vai fazer. Inclusive se ele morrer no meio do caminho não tem problema, ele não tem nada a perder. Então o rolê dele é garantir que a humanidade reine absoluta e ele vai dizimar qualquer um que fique no caminho dele que tenha composto V no corpo. Mas aí que tá, ele tem como fazer isso? No momento não, porque em tese a única pessoa que tem um poder que altera a natureza do composto V é justamente o Soldier Boy, que a gente ainda não entendeu como ele ganhou esse poder, a gente só viu que os russos meteram radiação nele. Então pode ser que radiação gama, alguma coisa assim, altere a natureza do composto V. Nos quadrinhos, quando eles vão pra Rússia, lá no começo da história, que inclusive volta no final porque é muito importante, ele acaba conhecendo uma variação do composto V, ele descobre que tem vários tipos de composto V, inclusive aqui na série ele já descobriu o composto V de 24 horas, e essa variação de composto V que estava sendo vendida na Rússia tinha uma característica muito peculiar. Quando ele entrava em contato com o corpo da pessoa, seja ela uma pessoa normal ou um super, esse composto V tinha uma propriedade muito particular, que ele poderia se tornar um explosivo. Era uma forma dos russos terem os seus supers ali, mas totalmente sob controle. Se algum herói soviético perdesse a linha e se voltasse contra o governo, ele rapidamente ia ser morto, ele ia ser explodido, a cabeça dele ia virar 1000 pedaços. Era essa a função desse composto V adulterado, que era um composto V explosivo. Aqui na série, a gente não tem a presença muito grande de cientistas da Vault que expliquem o composto V. Vai que essa tal arma que eles estão procurando de fato exista e não seja o Soldier Boy, mas que não venha exatamente da Rússia. Na verdade, pode ter sim começado lá a pesquisa, o Stan Edgar pode ter se apropriado de pesquisas que começaram lá, mas ele trouxe de volta para os Estados Unidos e continuou a pesquisa justamente com a sua filha, que traiu ele. Eu ainda não comprei aquela traição, não. Foi um momento de reviravolta? Foi. Mas eu acho que foi uma traição momentânea. Eu acho que eles estão totalmente juntos ainda. Explosão de cabeça com composto V. Quem explode cabeças e tem composto V no corpo? Victoria Newman. E quem utilizou um composto V aparentemente secreto para aprimorar os poderes da filha? A Victoria Newman. Então pode ser que essa tal arma de destruição em massa aí de fato aconteça, mas não pelas mãos do Butcher, como a gente está esperando por conta dos quadrinhos, mas sim pelo Stan Edgar. Ele já deixou claro no episódio passado, daquela cena perfeita dele com o Homelander, que os supers são produto ruim, que é a última fala que o personagem que é paralelo ao Stan nos quadrinhos diz, é a última fala que ele tem, e quando ele percebe que toda a vida dele é uma mentira, ele se dá conta de que os supers sempre foram produto ruim, nunca foram uma coisa que ia dar certo. Então, se o Stan Edgar já percebeu isso, se ele tem a Victoria Newman agindo nas sombras e tem essa questão de existir uma pessoa com poderes de matar outras a longa distância, vai que essa pesquisa envolvendo o Soldier Boy, a Rússia, essa questão do composto V agindo de forma diferente nos organismos, seja tudo um plano do Stan Edgar para se livrar de uma vez por todas de todos os supers do mundo. Ele não quer mais esse produto ruim na sua carteira, no seu nome, então ele vai se livrar dessa mácula, inclusive matando a própria Victoria Newman no processo. Então assim, talvez esse arco do genocídio super ainda aconteça na série, justamente pelas mãos do Stan Edgar. Talvez esse seja o plano final dele. Ele vai matar não só o Homelander, mas ele vai matar todos os supers de uma só vez. Ele tá preparando isso aos poucos e a gente tem que ver como que ele vai conseguir espalhar esse sinal aí. Então aí que entra aquela teoria que eu falei, de que talvez a Victoria Newman não esteja transformando a filha dela numa super, e sim aprimorando os poderes que ela já herdou da mãe. Então aquela menina, ao invés de ser uma super que consegue explodir cabeças quando tá perto da pessoa, ela vai poder explodir cabeças a nível mundial. E ela pode muito bem direcionar isso pra todo mundo que tenha composto V no organismo, mas talvez isso de fato possa acontecer. Eu não descarto totalmente ainda, porque, como eu disse, esse arco do Stan Edgar tá muito misterioso, a Victoria Newman tá agindo muito estranho, então eu acho que tem coisa pra acontecer que a gente não tá vendo ainda. Além dessa questão toda do Butcher ter enlouquecido de vez, a gente tem que lembrar que ele e o Hugh basicamente já estavam se tornando as versões dos supers que eles mais odeiam no mundo. Então aos poucos eles estão se apropriando daquilo que eles querem destruir, só que em várias linhas eles estão sendo piores, porque eles traíram princípios, traíram confianças, e principalmente o Hugh, ele tá deixando a Starlight numa situação muito perigosa, sozinha, ao lado do inimigo, sem informações e completamente desesperado. Então assim,
assim, pra mim o Hugh tá sendo o grande babaca da temporada. Beleza, o Butcher é o babaca, mas a gente espera isso dele. Mas o Hugh até então era um cara de boa. Agora não, agora ele virou totalmente um otário. Ele tá se aliando com o Soldier Boy sem saber o que era esse cara. Inclusive fica tão claro que o Soldier Boy é a versão primordial do Homelander, que a mesma fala, o mesmo teor de fala que a Maeve tem com o Homelander, falando que sempre odiou ele, nunca amou ele de fato, a própria Condessa Escarlate tem com relação ao Soldier Boy. E eu realmente achei que o Leitinho, inclusive, ia tomar o composto V assim que ele visse o Soldier Boy, mas não, o cara é íntegro, pelo menos isso não vão tirar dele nunca. Além disso, ainda tem um arco que tava meio que nos bastidores, assim, crescendo aos poucos, que é o do A-Train. A gente teve a grande traição dele no episódio passado, mas que isso não tá exatamente deixando ele de boa, tá voltando pra assombrar ele. Ele não sabe se o Homelander vai de fato apoiar ele, vai querer manter ele como seu aliado, e ao mesmo tempo ele tá sentindo cada vez mais a pressão de ser um herói que tem que representar muita coisa, que aí a gente lembra, por exemplo, do Falcão e Soldado Invernal, que mesmo sendo uma série fraca pra caramba, o arco do Falcão pelo menos é bem resolvido nessa questão da representatividade. E aqui, que a gente tem o A-Train, que sempre foi um cara babaca, sempre foi um otário mesmo, ele é confrontado diretamente pelo irmão, que aí quando tem a questão do Falcão Azul ali ter que se desculpar, entre aspas, com a comunidade negra que tava sendo atacada por um super, e tudo dá errado e que o irmão dele vai parar no hospital, isso aí vira uma bola de neve, porque o cara não pode usar os poderes, se ele usar ele vai morrer. Então ele não é um super de fato, ele é só um cara que tem composto V, mas e aí? Ele não pode usar, então ele é uma pessoa normal. Ele tem uma influência muito quebrada, ele tá sofrendo pressão, tá sofrendo ataque dos dois lados, da própria Vault, do poder que tá imposto aí, e das pessoas que estão cobrando a mudança. A gente percebe que ele é idiota, que ele toma decisões erradas o tempo inteiro, e que na hora que ele poderia ter acertado, ele foi lá e traiu os caras que podiam ajudar ele a se voltar contra o Homelander. Então assim, é uma situação complicada pra ele, mas é um arco interessante de acompanhar. É aquela curiosidade mórbida, a gente quer ver até onde esse idiota vai chegar. É um arco muito interessante a questão que eles vão colocando aos poucos, assim, dos estereótipos aí da extrema-direita dos Estados Unidos ali na figura do Falcão Azul. Eu acho que ainda vai ter uma cena de ação entre os dois, porque ele vai se vingar pelo que aconteceu com o irmão. Eu vi umas pessoas comentando que talvez ele dê composto V pro irmão se curar, e talvez o irmão ganhe poderes de super velocidade, e aí a gente volta naquela teoria lá de que as pessoas aparentemente ganham poderes, principalmente com o composto V de 24 horas, com base em quem eles tiveram contato anteriormente. Então o Butcher teve contato com o Ryan, que é filho do Homelander, e ganhou os poderes quase do Homelander. O Hugh teve contato com o filho da Stillwell e ganhou poderes de teletransporte. Então, se o irmão do A-Train ingeriu o composto V, ele vai herdar os poderes do irmão, porque foi quem teve contato com ele ali. Será que existe mesmo essa questão de radiação de composto V? Será que existe uma comunicação entre os indivíduos que tenha essa substância no corpo? É mais uma coisa a se pensar aí, essa grande rede que tá se armando aí, o que os russos fizeram com o Soldier Boy, o que o Soldier Boy vai fazer com os outros membros do Payback, que eu achei que eles iam se unir, mas na verdade ele vai matar todo mundo e se vingar. Tem muita coisa pra acontecer, tá muito caótico, tá muito interessante, assim, eu tô muito hypado, assim, toda vez que acaba o episódio eu falo, mano, se tivesse mais um eu veria agora, mas isso é o bom de ser semanal, a gente pode pensar, teorizar, a grande história que tá se armando aí tá muito intrincada, assim, tá muito complexa, e é isso, então comentem aí vocês as teorias, comentem o que vocês acharam de melhor nesse episódio aí, e o que vocês estão esperando pro episódio 6, que é o Herogasm, que... Meu Deus do céu, não sei o que eles vão fazer aqui, tô com um pouco de medo, pode dar muito errado ou muito certo. Então é isso, até semana que vem, vamos ver aonde essa história vai levar a gente. E se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like aí também no vídeo pra dar aquela moral. Siga a gente nas redes sociais, tá tudo aqui linkado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!